Seja bem-vindo a mais essa aula. A jornada ainda está no começo, mas nesse vídeo já falaremos sobre o que Jesus falou dele mesmo e em que isso implica. Jesus fez diversas declarações ousadas a seu respeito. Algumas dessas alegações levaram os judeus a querer matá-lo e até pedras pegaram para assim fazê-lo. Vejamos. Jesus reivindicou ser Jeová, pois disse: "Eu sou o bom pastor". Porém, o Antigo Testamento afirma que Jeová é o meu pastor. Jesus conhecia os textos profundamente desde os 12 anos de idade, já discutia e ensinava a respeito do Antigo Testamento. Ele não proferiu palavras sem conhecer o sentido delas. Jesus declarou-se juiz de todos os povos, exatamente o que o profeta Joel diz que Jeová faria. Sua declaração mais acentuada sobre ele ser Jeová foi: antes que Abraão existisse, eu sou, igualando-se com o eu sou de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Em outros aspectos, ele também afirmou ser Deus. Por exemplo, garantiu ao paralítico: "Filho, perdoados estão os teus pecados", ato que só Deus poderia fazer. Jesus disse que ele deveria ser honrado como Deus. Por isso, mais uma vez os judeus quiseram matá-lo. Jesus também reivindicou ser o Messias Deus. Quando perguntado: "És tu o Cristo, Filho do Deus bendito?", ele respondeu: "Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu". O Antigo e o Novo Testamento proíbem a adoração a qualquer um que não seja o próprio Deus. Mas em muitas ocasiões, Jesus aceitou ser adorado. Por exemplo, pelo homem que foi curado de lepra, pelos discípulos, pelo endemoniado gadareno, por uma mulher cananeia, por Tomé, e curiosamente ele não repreendeu a nenhum. Ao contrário, recebeu a adoração de todos eles. Jesus também proferiu palavras e as colocou no mesmo grau de autoridade que as do próprio Deus. Veja, por exemplo, Moisés recebeu mandamentos de Deus e Jesus disse: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros", e foi muito além disso, pois garantiu: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão". E mais, solicitou que as orações fossem feitas em seu nome, pois disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei". E asseverou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim". Além de todas essas declarações, ele atrelou o fato de ser Deus à sua ressurreição e fez declarações predizendo-a em várias ocasiões. Está escrito: "Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia". Veja o que também está escrito acerca do que Jesus falou. "E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos". E disse mais: "Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá". Estes são alguns dos vários registros feitos durante o primeiro século acerca das predições feitas por Jesus
sobre seu sofrimento, morte e ressurreição. Outros textos podem ser vistos nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, registros independentes, escritos em momentos e lugares diferentes. O filósofo Karl Popper registrou o seguinte: sempre que uma previsão de risco é cumprida, ela tem o valor de uma confirmação da teoria que a acompanha, o que poderia ser mais arriscado do que prever a sua própria ressurreição. Se a pessoa não aceitar isso como uma prova da veracidade de uma reivindicação, então ela tem um viés que a impedirá de aceitar qualquer coisa como prova. Jesus estava disposto a deixar a decisão de quem ele é recair sobre a veracidade dessa predição. Bernard Hahn também deixa seu registro. Se considerarmos o registro dos evangelhos como história fidedigna, não pode haver dúvida de que o próprio Cristo anteviu sua morte e ressurreição, declarando isso claramente a seus discípulos. Os autores dos evangelhos são bem francos ao reconhecer que a mente deles não absorvera essas predições até que a ressurreição tornou-se um fato. Mas a evidência vem da boca do nosso Senhor de que ele voltaria dos mortos depois de 3 dias. Ele lhes disse que seria morto de forma violenta por uma questão de ódio e ressuscitaria no 3º dia. E tudo isso aconteceu. Jesus não fez essas declarações apenas aos discípulos, pelo contrário, falou a quem quisesse ouvir. Até aqueles que orquestraram sua condenação estavam cientes de sua predição. Veja o que diz o texto sagrado. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Bom, o sepulcro está vazio, como ele disse, e continua vazio. Ele apareceu fisicamente ressurreto e confirmou o que predisse. Qual conclusão podemos tirar disso? Que ele é quem disse ser. Agora vamos ver qual é a importância e o significado da ressurreição de Jesus. Forte abraço e te vejo na próxima aula.